Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa sexta-feira. E um Acorda Vascão que, é claro, meu amigo, chega aí bastante movimentado, bastante agitado nessa manhã de sexta para você, torcedor vascaíno. Uma entrevista coletiva que foi a do Pedrinho ontem, que agitou completamente os bastidores da nossa colina histórica. Para quem tinha dúvida quanto a uma venda, ontem teve certeza. O objetivo dessa atual diretoria é a venda da SAF Cruz Maltina. Para quem tinha dúvidas se haveria uma investigação nesse processo de venda que ocorreu em 2022 para o grupo norte-americano 777 Partners, vai haver uma grande investigação que, inclusive, até ontem o Pedrinho deu nome aos bois. E olha, se havia dúvidas com relação ao relacionamento de Pedrinho e 777 Partners, ontem o presidente do Vasco da Gama também evidenciou, mais do que nunca, que de relacionamento não há absolutamente nada. E é claro, aqui, nesse Acorda Vascão, nesse primeiro vídeo apenas de sexta-feira, a gente vai trazer a você, torcedor vascaíno, tudo o que rolou nessa entrevista coletiva do Pedrinho, que ocorreu no nosso Caldeirão de São Januário ontem pela parte da tarde, assim como também, é claro, muitas outras novidades, muitas outras informações. Vamos falar aqui com vocês sobre a situação envolvendo o mercado da bola, tem saídas aí que deverão acontecer para essa próxima temporada de 2025, uma possibilidade real e iminente, do zagueiro Léo estar de saída. E o Bahia surge com uma grande possibilidade. Tem também Lucas Figueiredo, jogador que hoje está emprestado pelo Vasco da Gama ao Coritiba, mas que, mesmo tendo um vínculo até o final da temporada, já retornar ao Rio de Janeiro, seria aguardado em janeiro desse próximo ano, em 2025, no CT Moacir Barbosa, mas hoje há até negociações do Vasco com outro clube para emprestá-lo novamente na próxima temporada. Olha, além dessas, temos muitas outras novidades. Vamos falar sobre a situação do goleiro Léo Jardim, vamos falar sobre o Pablo Verrete, uma Acorda Vascão aí, de fato, bastante agitado para vocês. Vamos expor aí o que o Pedrinho falou ontem sobre a 777. Se prepare, sente aí, de fato, na sua cadeira e fica tranquilo porque vem quente esse Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês vascaínos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e vem agora, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito aí com o apoio, a presença e a ajuda de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando o nosso conteúdo e fazendo automaticamente com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao canal do Gigante Vasco. Show, vascaíno! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Vamos, antes de entrar no assunto aí sobre 777, sobre o Pedrinho dando nome aos bois, que passaram aí por essa gestão do Vasco da Gama e que, infelizmente, se torna uma grande dúvida com relação ao processo de venda do Vasco da Gama. Quero trazer algumas novidades que foram dadas ontem e ditas ontem pelo Pedrinho na entrevista coletiva, importante trazer, Foi uma entrevista coletiva muito longa, que durou aí quase 2 horas na sala de imprensa de São Januário. A gente trouxe até um vídeo ontem pela parte da noite para falar um pouquinho sobre a coletiva, expomos os nossos pontos, mas não deu para trazer tudo, porque foi muito assunto de fato. E a gente ontem concentrou o Boa Noite Gigante para falar mais sobre a situação envolvendo a possibilidade de venda do Vasco da Gama, o interesse, o desejo hoje que essa atual diretoria tem de vender o Vasco. A gente deixou o Boa Noite Gigante de ontem, de quinta-feira, para tratar mais sobre esse assunto. E nesse Acorda Vascão a gente, é claro, vai trazer mais novidades sobre a situação envolvendo o mercado e outras situações citadas pelo Pedrinho na própria entrevista coletiva. Então, vamos passar rápido, uma por vez. Primeira informação importante com relação à capa. Ontem, o CEO, Carlos Amodeu, que esteve presente na entrevista coletiva, confirmou que a capa ela teve o seu contrato renovado não apenas até maio. A informação inicial é que a capa iria ficar no Vasco até maio, para que a partir de junho um novo fornecedor de material esportivo entrasse no Vasco. Porém, a informação é outra, diferente. Ontem o próprio Carlos Amodeu informou
que quando a gestão de Pedrinho assumiu o futebol, não havia negociações alguma de extensão de contrato com a Capa ou negociações com uma nova fornecedora. Até chegou a surgir, né, a especulação de que o Pedrinho vinha negociando com a Puma, que o Pedrinho não, que a ex-gestora 777 vinha negociando com a Puma, mas isso não acontece nesse momento e nem sequer aconteceu. Conversas rolaram, mas bem no campo inicial, bem no campo da especulação, e nem sequer avançou, né? A situação é, o Vasco não tinha fornecedora de material esportivo encaminhado, o Vasco não havia sentado com a Capa para estender o vínculo, então, de fato, né, iria encerrar o vínculo com a Capa agora no final de 2024, e o Vasco não teria nem sequer uma nova fornecedora de material esportivo. Então, o Pedrinho, assim que ele entra no Vasco da Gama, ele toma para si essa responsabilidade, começa a sentar em várias reuniões com diferentes materiais esportivos, mas ainda não encontrou nenhum a ponto de já fechar esse contrato com a Capa, né? Encerrá-lo em junho do ano que vem. E por isso, exatamente, por conta de ainda não ter achado esse novo fornecedor de material esportivo, o contrato com a Capa ele foi estendido. Então, o Vasco e Capa terão um contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, o Vasco terá mais um ano aí com a Capa sendo a sua fornecedora de material esportivo. Além disso, outras informações dadas pelo Pedrinho na entrevista coletiva com relação ao mercado da bola, né? O Pedrinho ontem ele fala um pouquinho sobre a situação envolvendo alguns ativos e, é claro, a gente faz questão de trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante. Informações, por exemplo, como com relação à janela feita nesse meio do ano. Uma janela muito criticada, uma janela muito contestada, de muitas dúvidas por parte da torcida com relação à postura dessa atual diretoria do Pedrinho no mercado da bola, e acho que críticas muito bem feitas, né? A diretoria agiu mal, não foi bem, ao meu ver até chegou a contratar errado, sim. Infelizmente, ontem, Pedrinho tenta sair em defesa de Maxime Domingues, de Jean Davi, mas o desempenho hoje dentro de campo não é nada bom. Ele falou um pouquinho sobre isso na entrevista coletiva e, é claro, né? A gente traz as palavras dele aqui a vocês com relação ao que Pedrinho, como presidente do Vasco da Gama, achou dessa janela que o Vasco fez em junho e agosto de 2024. Vocês sabem disso? Foi não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, Amadeu? 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. E eu vou entrar em outro mérito, acho que foi também o Pedrosa, desculpa te citar toda hora, Pedrosa, que falou sobre, o Pedrinho, que fez bons comentários, poderia... Cara, eu tenho... Minha função hoje, as pessoas confundem por uma boa avaliação que eu acho que vocês achavam que eu fazia na televisão, eu não posso chegar e falar nada sobre o modelo de jogo. Imaginei, assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador. Mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez para o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento. Mas é um contexto. É um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Só que, para nós, e aí pegando um gancho também da minha função, é muito mais fácil a gente ir num embalo de uma onda, porque é difícil ir contra a maré mesmo. Às vezes a gente acha uma coisa, mas está todo mundo indo para um lado e a gente fala, vai junto. Porque você ser contra é diferente. Então, assim, todo mundo fala, o Max é não sei o quê, o Jean não sei o quê, vai todo mundo junto. Analisem com um pouco mais de calma a questão de jogar bem ou não, a questão de minutagem ou não, para definição se o cara é bom ou não. Eu posso afirmar para vocês que os dois são bons jogadores. Os dois são bons jogadores. Agora, o que a gente tem que fazer para a próxima temporada? Dentro de um planejamento financeiro, sempre respeitando, porque o que aconteceu é que falaram que ia ter um aporte, contrataram milhares de jogadores superfaturados, na perspectiva de um possível aporte, ou já sabendo que o aporte não ia acontecer, mas fizeram mesmo assim, tá? E para você diluir também é difícil, porque são jogadores que, de repente, não quero entrar no mérito, o mercado não é compatível com o salário e o outro clube não vai pagar nem a metade. Então, até para você fazer essa dinâmica é difícil. Então, a gente tem que ser o quê? Certeiro. Observar onde a gente pode ter, onde a gente não foi tão bem
e ser mais certeiro para os dois jogadores. Mas com relação novamente ao planejamento, ele já existe, que muita gente não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito há mais de 2 meses, já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amodeu passa. Está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para facilitar o trabalho de vocês, em quem a gente está indo atrás, a gente perde, porra. E a gente não está competindo com a primeira prateleira, não. A gente pode perder para a segunda prateleira, pô. Segunda prateleira não é nível de jogador, não, de orçamento. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter. Cara, não, assim, é planejamento de identificação de jogadores que chegam de empréstimos e provavelmente podem ficar, não quero falar assim especificamente, podem ficar ou não, jogadores que terminam o contrato e possíveis contratações. Com relação à continuação ou não, o trabalho vai estar sendo avaliado e no término da competição a gente vai dar a diretriz para o que vai ser a próxima temporada. Bom, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí as aspas do presidente Pedrinho, de fato, né, saindo em defesa de Jean Davi Menezes, em defesa de Maxime Domingues. Sinceramente, eu acho que é meio complexo, é meio complicado aí. Pelo menos ele revela, né, e até um ponto importante, que a compra do Maxime não foi feita no valor de 2 milhões de euros, mas 1,5 milhão de euros, o que cai significativamente o valor aí realmente da negociação, né? 2 milhões de euros aí tá um valor mais ou menos algo em torno de 12 milhões de reais, e já 1,5 milhão a compra cai aí para quase 8, 9 milhões. Mesmo assim, um valor caro, um valor alto para um jogador que hoje, dentro das 4 linhas, infelizmente, meu amigo, querendo ou não querendo, acaba não rendendo. Esperar que Rafael Paiva possa fazer alguma coisa, virar essa chave, assumir o controle dessa situação e fazer, pelo menos nessas últimas partidas aí de 2024, Jean Davi Menezes e Maxime Domingues possam mostrar o seu bom futebol. Porém, diante disso tudo, certo é. Ontem, assim como eu trouxe para vocês no Boa Noite Gigante, o Pedrinho ele vem com uma grande responsabilidade para a SAF Cruz Maltina, né, que é reestruturar algo completamente quebrado, deixado em pedaços pela empresa norte-americana, empresa que passou pelo Vasco nos últimos 2 anos. Trabalho ruim, um trabalho de fato porco, desculpe até pela palavra, que a 777 fez no nosso Cruz Maltino, digno realmente de investigação. E esse clima, esse relacionamento que nunca houve entre Pedrinho e esse grupo norte-americano foi evidenciado ontem. Pedrinho ele abre a entrevista coletiva falando sobre um pouquinho do relacionamento dele com com Josh Wander, né? No caso, CEO da 777, que esteve aqui no Vasco da Gama. Ele fala um pouquinho sobre esse relacionamento, um relacionamento bem esquisito, um relacionamento bem complexo. E que, é claro, né, à época já colocava em dúvida qual era desses norte-americanos. Das minhas conversas ou a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram 1 ou 2, né, de forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera. Na presencial, que foi onde eu questionei a ele, pedi garantias, porque a gente já tinha o cenário desenhado, as garantias do aporte do 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Você compra o meu carro e vai me pagar no final do mês. Aí, quando chegar no final do mês, você não tem dinheiro para me pagar. Aí você devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus careca, sem o IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado, e ele me devolve. Isso não é uma garantia, que foi o que aconteceu. Ele pegou, a 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou os 310 dentro desse aporte com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim, e deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa, pelo Amodeu, nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então, só para ficar claro. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente uma situação bem complexa. Mas posso ser sincero, essa foi a parte menos, não constrangedora, né, mas a parte que menos expôs alguém durante toda a entrevista coletiva de ontem. Porque depois de falar isso daí, Pedrinho simplesmente ele começa a questionar o processo de venda. E a gente tem que voltar um pouquinho atrás aqui, sim.
Esse processo de venda do Vasco da Gama, meu amigo, foi algo muito esquisito, né? Algo muito estranho. Gostaria muito de entender como uma empresa que, meses antes de ser a compradora oficial do Vasco da Gama, ela é recusada no Cruzeiro. Qual foi o processo que o Cruzeiro fez de investigação que o Vasco não fez? Porque o Vasco abriu as portas para 777 e o Cruzeiro não abriu, alegando uma falta de confiança no grupo norte-americano. Tudo isso tem que ser intimado. Tudo isso tem que ser investigado. E o Pedrinho ontem ele dá nome aos bois pela primeira vez sobre tudo o que foi feito no Vasco da Gama. Cita Vitor Roma, cita Adriano Mendes, cita Jorge Salgado, cita Júlio Brandt, cita Luiz Melo. Parece que a casa vai cair. Se tiver alguma coisa estranha nesse processo, pode ter certeza que não vai ficar nenhum impune. E vamos ser sinceros aqui, vamos ser coerentes. Estranho, né? Se a gente parar para pensar, o senhor Luiz Melo era CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama, gente. CEO do Vasco. Ele passou a ser CEO da SAF após a venda. E após ser demitido do cargo de CEO da SAF, ele passou a trabalhar na 777 Partners. Tudo isso como sócio do Flamengo. Vamos colocar um pouquinho a mão na consciência e entender o que aconteceu no Vasco não foi brincadeira. Foi sério. Foi sério. E tá havendo uma comissão para investigar tudo o que foi feito. E o Pedrinho ontem, né, deu nome, de fato, aos bois sobre tudo o que aconteceu no Vasco da Gama. Que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt. Esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê. Porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, porra. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, porra. Então vai falar para a gente o que aconteceu. A gente só precisa entender o mecanismo da venda. Só isso. A gente não pregou transparência, não foi isso que eu preguei? Então a gente precisa entender o que aconteceu. Se não aconteceu nada, ótimo, que é o que a gente espera, que não tenha acontecido nada. Se não aconteceu, eles vão ter que prestar conta. Meu amigo torcedor vascaíno, de fato, clima quente, clima chato, clima complexo, complicado aí na nossa colina histórica. Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre tudo que você acha que infelizmente aconteceu, né, no Vasco da Gama nesse período recente. E para fechar o vídeo, meu amigo, falar rapidamente sobre a questão de mercado da bola, né, de fato, mercadão. Ontem à noite, a gente teve novidades sobre o caso Léo Pelé. Informações aí do jornalista Lucas Pedrosa, em parceria com Carlos Berbert, é que hoje o empresário do zagueiro Léo confirmou à dupla que há algumas sondagens sim de clubes do futebol brasileiro, e não de alguns, tá? Mas de vários clubes do futebol brasileiro pelo atleta. Informações aí do próprio staff do jogador é que após o término do Campeonato Brasileiro será tratado junto com o Vasco a permanência ou a saída do Léo. Léo é um jogador que tem contrato com o Vasco até o final de 2025, um jogador que passa por um momento grande de instabilidade. Hoje, mesmo com o contrato, a permanência dele não é certa, muito pelo contrário, é completamente incerta. E recentemente a gente teve a informação que o Bahia, né, do Grupo City, viria forte pela compra do zagueiro Léo. Léo é um jogador jovem, salvo engano, de 28 anos de idade ainda. Jogador que, com essa idade, teoricamente, estaria passando pelo seu auge. Eu acho que ele é um jogador que não é ruim, mas tem um problema emocional muito grande que, infelizmente, acaba influenciando muito na forma com que ele joga, né? E aí ele acaba se tornando um jogador ruim. Creio que, tecnicamente, taticamente, ele tem as suas valências, tem as suas qualidades, mas o emocional pesa muito para que o desempenho caia dentro de campo. Hoje, ao meu ver, o melhor caminho é sim uma saída. O Léo encontrar o seu caminho, um novo clube, e o Vasco também encontrar aí no Léo um outro futuro. Uma venda aí, talvez, né? O Vasco compra o Léo, se não me engano, por 13, 12 milhões de reais. Uma venda por um valor semelhante seria muito benéfico para o nosso Cruz Malte.
Outra informação importante aqui ainda, né, sobre o mercado da bola, tem a ver com relação a Lucas Figueiredo. Informações é que o Voltaço vem com tudo, talvez, para cima do Figueiredo. O clube carioca demonstrou interesse na contratação do Figueiredo para ser um dos grandes nomes da Série B do Campeonato Brasileiro. O Voltaço volta a disputar uma Série B em 2025 e quer trazer grandes nomes. E pelo fato do Figueiredo ter disputado, né, uma Série B desse ano vestindo a camisa do Coxa, enxerga no Lucas Figueiredo uma possibilidade de contratação para o ano que vem. Até o momento, tudo ainda no campo muito inicial, de conversa, de troca, nada confirmado, mas há um interesse sim do Voltaço em Figueiredo. Além disso, outra informação, a gente estava falando aqui com vocês com relação à situação do zagueiro Léo, outro jogador que talvez esteja de saída do Vasco nessa próxima temporada é Puma Rodrigues, não por um interesse do mercado, mas por parte do próprio Vasco. Informações aí aqui internamente, o Puma é um jogador de salário muito alto, jogador que recebe muito bem, um jogador com um mercado muito forte também, um nome que o mercado enxerga com bons olhos, até por ser um jogador de seleção uruguaia, um jogador de Copa do Mundo. E a informação é que nesse momento internamente o Puma é visto como um jogador negociável. Internamente o Vasco trata aí negociar Puma Rodrigues para a próxima temporada. Um jogador visto aí de fato, né, com bons olhos por parte da torcida, mas que tem um alto salário. E enquanto não houver dono, meu amigo, comprador, Vasco terá que enxugar a sua folha e talvez nomes como Puma, chegando a uma boa proposta, poderá ser vendido. Show vascaíno! São essas informações, um Vasco aí agitado, uma entrevista coletiva que ainda ecoa, né, na nossa colina histórica. Ontem foi, de fato, um dia ímpar no Vasco da Gama. Com toda certeza ainda teremos pela frente aí também uma sexta-feira muito movimentada. Em breve estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando também muito com a presença e o apoio de todos vocês. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.